Nesta pequena cidade onde as ruas estavam cheias de rostos familiares, mas também de histórias enterradas no tempo, vivia Kofi, um homem negro na casa dos 40. Ele era o tipo de homem cujos passos ecoavam pelas ruas, mas nunca deixavam marcas indeléveis. A sua existência, discreta mas sólida como uma rocha, foi marcada por uma rotina repetitiva, onde cada dia trazia sua cota-parte de desafios. De manhã, ele se levantou antes do amanhecer para preparar seus filhos, Ama e Kwame, antes de irem trabalhar na garagem local. À noite, voltava para casa, às vezes cansado, mas sempre sorrindo para receber os filhos, que criará sozinho desde a morte prematura de sua esposa, Yaa, 3 anos antes. Esta tragédia, que virou a sua vida de cabeça para baixo, transformou seu mundo numa batalha diária, numa luta silenciosa contra os demônios da solidão e da carência. Kofi não era rico, longe disso, mas tinha um forte sentido de dever e responsabilidade, o que lhe permitiu manter a cabeça acima da água. Ele morava em um apartamento modesto, longe do centro da cidade, num bairro onde os aluguéis eram mais acessíveis, mas onde os sonhos se desvaneciam tão rapidamente quanto o ar quente que flutuava sobre as ruas de concreto. As oportunidades eram raras, como um oásis no deserto, e cada dia parecia o último. No entanto, ele não era do tipo que desistia. Cada peça de carro que ele consertou, cada motor que ele ligou, foi para ele uma pequena vitória contra a escuridão de sua vida diária. Ele estava acostumado a consertar o que os outros jogavam fora, dando uma segunda vida a coisas que o mundo parecia querer ignorar. Isto permitiu-lhe não só ganhar a vida, mas também encontrar uma forma de redenção pessoal, nestes gestos simples mas cheios de dignidade. Kofi era mecânico em uma pequena garagem na esquina de uma rua estreita, local onde o som das ferramentas, os cacos de metal e o cheiro de óleo usado faziam parte do seu cotidiano. Todas as manhãs, ele acordava cedo, às vezes antes mesmo de o sol nascer, e ia para a garagem, dirigindo por ruas que pareciam acordar lentamente com ele. O trabalho era exaustivo, mas necessário, e ele nunca hesitou em trabalhar muitas horas. Contudo, as contas acumulavam-se impiedosamente, as dívidas tornavam-se cada vez mais pesadas e a vida, cada vez mais cara, parecia não oferecer solução. Ele lutou, mas ao seu redor as paredes pareciam estar se fechando. Naquele dia, porém, o destino de Kofi tomaria um rumo inesperado. Era uma tarde quente de primavera, onde o ar, pesado e denso, parecia fazer transpirar até as pedras. Kofi acabava de terminar um delicado reparo no motor de um carro quando viu, pela janela aberta da garagem, algo que imediatamente chamou sua atenção. Um carro luxuoso, um sedã preto reluzente, estacionado ali perto, na beira da rua. Este tipo de veículo era um fenômeno extremamente raro neste bairro, onde a maioria das pessoas conduzia automóveis usados, por vezes bem gastos. O carro parecia parado e Kofi ouviu palavrões femininos escapando de dentro. Intrigado, ele se levantou, enxugou as mãos nas calças e seguiu em direção à rua. Ao se aproximar, viu uma mulher, sozinha, que parecia estar lutando com uma roda de seu veículo. Seu rosto estava marcado pelo aborrecimento, seus gestos precipitados traíam profunda frustração. Ela usava um terno elegante, impecável apesar do calor, e seus cabelos caindo em cascata sobre o rosto acentuavam sua aparência bem cuidada. No entanto, Kofi rapidamente percebeu que ela não parecia nada confortável. Seus movimentos eram hesitantes, quase desajeitados, e ela lutava para desenroscar o estepe. Por um momento, Kofi se perguntou se deveria deixá-la cuidar disso sozinha. Afinal, ele estava ocupado e sua vida já era bastante complicada. Mas algo nos olhos dela, uma mistura de cansaço e frustração, despertou nele uma compaixão. Talvez, em outra vida, ela teria sido quem o ajudaria. Mas hoje foi ele quem teve a oportunidade de fazer a diferença. Ele se aproximou com passo calmo, evitando surpreendê-la. Precisa de ajuda? Ele gritou, sua voz suave, mas assertiva, o tom de um homem acostumado a dar sem esperar nada em troca. Ela olhou para cima, desconcertada por um momento, então seu olhar caiu sobre ele. Um sorriso de alívio floresceu em seu rosto, seguido por um suspiro. Oh, obrigada, acho que não consigo fazer isso, respondeu ela, com a voz suave, mas tingida de frustração. Eu realmente não sou bom nessas coisas. Kofi assentiu. Não se preocupe. É um trabalho que estou acostumado a fazer. Ao se aproximar do pneu furado, ele observou a situação, avaliando o ângulo da roda e a posição do carro.
Tudo isso levou apenas alguns segundos. Então, sem hesitação, ele começou a trabalhar, desviando sua atenção do mundo ao seu redor. O carro ainda parece estar em boas condições. Não é sempre que se vê esse tipo de modelo aqui, comentou, enquanto desparafusava lentamente as porcas. Ele deixou sua voz relaxada escapar para o silêncio, como se quisesse aliviar a atmosfera tensa. Ela olhou para ele com um ar de curiosidade misturado com surpresa. Sim, é novo, respondeu ela, com os olhos brilhando com um brilho especial, como se a menção ao seu carro lhe trouxesse um pouco de orgulho. Mas sou mais do tipo que pega trem. Não tinha previsto esse colapso. Kofi sorriu. Nunca estamos realmente prontos para esse tipo de coisa, especialmente quando estamos com pressa. Ela sentiu silenciosamente e Kofi se concentrou em sua tarefa. Enquanto trabalhava com habilidade silenciosa, os movimentos de Kofi eram mecânicos, cada movimento fluido, como uma dança que ele havia ensaiado 1000 vezes. Mas seus olhos permaneciam concentrados na tarefa, ao mesmo tempo em que seus ouvidos estavam atentos a cada palavra de Clara. Ele não estava acostumado a conversar com pessoas como ela, pessoas de mundos diferentes do seu, mas sentiu uma espécie de interesse, uma curiosidade que cresceu dentro dele enquanto ouvia a história dela. Clara Montfort. O nome ressoou de uma forma que não lhe parecia estranha. Na verdade, embora não fosse um nome que ele encontrasse com frequência, a maneira como ela falava e a sua presença elegante denunciavam que ela pertencia a outro universo. Quando ela lhe contou sobre seu próspero negócio de tecnologia, Kofi não pôde deixar de se perguntar o que uma mulher como ela estava fazendo numa esquina como aquela. Seu carro, sua aparência bem cuidada e a confiança em sua voz diziam muito sobre seu status social. Ela não parecia o tipo de pessoa que ficava presa na beira da estrada, especialmente com o pneu quebrado. Você está viajando a negócios, então? Kofi perguntou, apertando a chave. Ele sabia que estava longe de compreender o mundo em que ela vivia, mas estava curioso para descobrir o que a levou a esta situação. Sim, respondeu Clara, seu tom tornando-se mais leve, mas um certo cansaço espreitava em seus olhos. Sou dono de uma empresa que desenvolve software de gestão para empresas internacionais. É uma área muito competitiva, principalmente neste momento, com a transição digital. Os riscos são enormes, sabe? E tenho de estar sempre à altura da tarefa. Mas, admito que não previ esta quebra. Kofi assentiu, a chave ainda na mão. A forma como ela falou sobre seu trabalho revelou algo mais do que apenas orgulho. Ela parecia estar numa luta constante, não só contra os desafios do mercado, mas também contra o peso invisível da pressão que pesava sobre seus ombros. Ele quase podia vê-la, em seu mundo de reuniões intermináveis e decisões difíceis, sempre em movimento, tentando nunca falhar. Ela estava em um turbilhão sem fim, tentando provar seu valor, permanecer no topo e nunca desacelerar. Kofi entendeu essa pressão de uma forma que não conseguia expressar. Em sua própria vida, ele se deparou constantemente com escolhas difíceis, a necessidade de segurar o leme mesmo quando o mar estava calmo, mas ondas invisíveis estavam prontas para destruir tudo o que ele havia construído. Ele não pôde deixar de fazer uma pergunta, uma curiosidade que o despertou, apesar de tudo. E você, Clara, tem tempo para si? Ela olhou para ele, seu rosto endurecendo ligeiramente, como se a pergunta tivesse agarrado em um lugar vulnerável. Não, ela respondeu depois de um momento, desviando os olhos, como se de repente fosse confrontada com uma realidade que há muito ignorava. Eu realmente não tenho esse luxo. É tudo uma corrida, uma pressão constante para manter o controle. Ela suspirou e acrescentou, como se obrigasse a admitir o que acabará de dizer, mas acho que você se acostuma com tudo. Kofi olhou para ela com um brilho de compreensão nos olhos. Ele sabia o que era viver sob pressão constante, mesmo que sua realidade fosse muito diferente. Suas lutas eram visíveis, tangíveis e ele podia tocá-las com as próprias mãos. Mas para Clara tudo estava escondido atrás de uma máscara de sucesso. Em menos de 20 minutos o pneu foi trocado e o carro estava pronto para pegar a estrada novamente. Clara, visivelmente aliviada, sentou-se e expirou profundamente. Ela olhou para ele com gratidão, seus olhos brilhando de gratidão. Você salvou meu dia, ela disse sinceramente, entregando-lhe uma nota de $50. Mas Kofi balançou a cabeça, com um sorriso modesto nos lábios. Não, não é necessário, respondeu ele,
um pouco constrangido com a ideia de aceitar dinheiro. Foi apenas um pequeno favor. Espero que você não esteja atrasado para uma reunião importante. Clara olhou para ele por um momento, seu rosto subitamente mais sério, depois seu olhar se suavizou. Ela hesitou, como se procurasse as palavras certas para expressar o que sentia. Espere. Você fez muito mais do que trocar um pneu para mim. Eu realmente quero te agradecer de uma forma mais significativa. Kofi encolheu os ombros, um pouco envergonhado. Realmente, não é nada. Eu apenas fiz a coisa certa. Ele não era do tipo que buscava reconhecimento. Ele sempre teve o hábito de fazer as coisas por amor ao trabalho bem executado, não pela glória. Mas Clara parecia não querer parar por aí. Após um momento de reflexão, uma ideia pareceu se formar em sua mente. Olha, eu tenho uma ideia. Seu tom mudou, tornando-se mais leve e um pouco mais conhecedor. Por que você não vem comigo ao meu hotel? Tenho uma reunião importante esta noite e preciso de uma ajuda. Talvez você possa me ajudar a descobrir algumas coisas em meu negócio. Você parece uma pessoa atenciosa. Kofi olhou para ela, surpreso. Quase parecia irreal. Ele, um simples mecânico, sendo convidado para participar de uma reunião importante, num hotel, nesse mundo do qual não fazia parte. Era uma proposta que ele nunca imaginou. Tudo bem, ele respondeu após uma breve hesitação, mas estou avisando, não sei absolutamente nada sobre negócios. Clara riu, um som franco que o relaxou. Não se preocupe, você ficaria surpreso com o que já sabe. Chegando ao hotel, Kofi não conseguia acreditar no que via. O salão era de tirar o fôlego, maior do que qualquer coisa que ele imaginara. O piso de mármore brilhante refletia a luz dos lustres cintilantes e as paredes eram decoradas com afrescos dourados que pareciam contar histórias antigas. Poltronas de veludo, ouro e cristal por toda parte, plantas exóticas cuidadosamente dispostas nos cantos. Tudo exalava luxo e sofisticação, um mundo que ele nunca conheceu. Imediatamente sentiu-se um pouco apertado com a roupa de trabalho, mas Clara, sorridente e elegante, guiou-o com confiança, como se aquele lugar lhe fosse tão natural quanto o ar que respirava. Ela o conduziu a uma grande sala de conferências. Lá dentro, cerca de 10 pessoas estavam sentadas em torno de uma longa mesa de madeira escura. As conversas pararam por um momento quando Clara entrou e Kofi sentiu os olhos de todos se voltarem para ele. Foi um misto de curiosidade e questionamento, como se todos estivessem se perguntando o que aquele homem estava fazendo ali. De repente ele se sentiu pequeno, deslocado. Ele era apenas um mecânico, um homem simples, longe deste mundo de negócios e estratégias complexas. Mas Clara não parecia nem um pouco incomodada. Ela deu-lhe um sorriso encorajador, antes de convidá-lo a sentar-se ao lado dela. A reunião começou e Kofi forçou-se a concentrar-se. Ele não sabia nada sobre negócios e sabia disso. Os termos utilizados, as discussões sobre estratégias, as margens de lucro, os desafios logísticos, tudo isso estava além dele. Mas algo dentro dele permaneceu atento. Ao ouvir a conversa dos outros, Kofi percebeu que não via as coisas da mesma maneira. Enquanto outros pareciam se perder nos detalhes, ele conseguiu dar um passo para trás. Uma ideia, uma pergunta, um ponto de vista que parecia óbvio, mas que nenhum dos dois havia considerado, surgiu em sua mente. Deparou-se com uma questão simples mas poderosa, perguntando, por exemplo, como poderiam ser melhoradas as relações com determinados parceiros externos sem recorrer a soluções dispendiosas e complicadas. Suas sugestões não eram teóricas, mas pragmáticas, enraizadas na realidade das pessoas, e isso repercutiu na equipe ao redor da mesa. Clara, observando Kofi, pareceu impressionada. Várias vezes ela lançou-lhe olhares de aprovação, como se descobrisse um tesouro escondido no homem à sua frente. À medida que a reunião avançava, Kofi sentia-se cada vez mais à vontade. Ele não estava neste ambiente por acaso. Talvez, afinal, houvesse coisas que ele sabia sem ter consciência delas, habilidades que adquiriu simplesmente vivendo, observando e aprendendo com os outros. Não importava que não tivesse formação em gestão ou economia, tinha uma capacidade natural de compreender os problemas de uma perspectiva diferente, de encontrar soluções simples e eficazes. No final da reunião, quando todos se levantaram para trocar cartões de visita e discutir o que aconteceu a seguir, Clara virou-se para Kofi, com um sorriso genuíno no rosto.
Acho que você me deu uma nova perspectiva sobre coisas que eu não tinha visto antes, Kofi, disse ela, quase com admiração. Você tem um talento que provavelmente nem percebeu. Kofi não se atreveu a responder, sentindo-se ao mesmo tempo honrado e um pouco envergonhado por esse reconhecimento inesperado. Ele simplesmente foi ele mesmo, sem pretensões, sem tentar brilhar. Mas ele sabia que, de uma forma ou de outra, havia mudado o rumo da noite. Na manhã seguinte, antes de voltar para casa, Clara o encontrou no saguão do hotel. Ela tinha uma expressão determinada, um olhar franco e direto. Ela entregou um cartão de visita a Kofi, com um gesto quase solene. Kofi, disse ela, estou realmente impressionada com sua capacidade de ver soluções onde os outros só veem problemas. Gostaria de lhe oferecer um cargo em minha empresa, uma função estratégica. Você teria a oportunidade de me ajudar a gerenciar alguns de nossos relacionamentos externos, para encontrar soluções para alguns de nossos desafios logísticos. O que você me diz? Kofi, atordoado, não sabia o que responder. Ele nunca imaginou tal proposta. A ideia de poder ter um lugar numa empresa desta envergadura, uma empresa que parecia distante do seu cotidiano de mecânico, quase o deixou sem palavras. Ele gaguejou algumas palavras, quase incrédulo. Mas, eu sou apenas um mecânico, disse ele, com os olhos ficando turvos. Eu não tenho experiência em negócios. Clara o interrompeu, com um sorriso calmo nos lábios. Não é disso que precisamos, ela respondeu com confiança. Precisamos de alguém que pense diferente, alguém pragmático, como você. Você tem uma maneira única de ver as coisas e é exatamente isso que precisamos em nossa equipe. Você traz uma visão que ninguém mais aqui tem. As palavras de Clara ressoaram profundamente dentro dele. Era uma oportunidade que ele nunca teria ousado considerar e, ainda assim, ela se apresentou diante dele, pronta. Ele olhou para o cartão de visita que ela lhe entregou, uma mistura de surpresa e incerteza tomando conta dele. Não foi apenas uma oferta de emprego, foi uma mudança radical, uma oportunidade de reescrever a própria história. De volta para casa, observando seus filhos, Ama e Kwame, brincando no jardim, Kofi de repente se sentiu diferente. Ele não era mais apenas esse pai que fazia o possível para sustentar sua família. Ele tinha diante de si uma nova possibilidade, um futuro que nunca imaginou ser possível. Ele percebeu que não estava destinado a permanecer preso à vida que conhecia até então. Ele ainda poderia mudar, ainda crescer, ainda florescer. E tudo começou com um simples pneu furado.